Olá, equipe, sejam muito bem-vindos à nossa mini aula sobre LGPD, uma lei importante para o Brasil, uma lei que tem como fundamento principal a proteção, né, do direito de privacidade e de liberdade do cidadão brasileiro. É uma lei que teve várias modificações ao longo do tempo, até ela se tornar o que ela é hoje, né, quando ela entrou em vigor em 2020. Então, nós vamos, nessa mini aula, explicar o que é LGPD, o que nós precisamos proteger de dados pessoais, né, e de quem, né, dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, e a forma como isso daí engloba, né, alguns temas importantes na área de TI, na área jurídica, seja a segurança da informática, né, a segurança da informação, seja a privacidade, seja questões sobre contratos e etc. Né? A gente vai tratar um pouquinho disso daí e tentar, ao máximo, tirar todas as dúvidas com relação ao que é a LGPD e como nós podemos implantar ela no nosso dia a dia. Porque a LGPD não é alguma coisa, né? A lei, né, não é alguma coisa que possa ser implantada de um dia para o outro dentro de uma empresa. Né? Ela precisa ser iniciada, né, com vários processos ali de segurança, né, de maturidade, de mapeamento de maturidade, mapeamento de processos, e ao longo do dia, né, ao longo do dia a dia da rotina empresarial, ali ela ser melhorada e ampliada para vários outros setores da empresa. Então é importante que a gente vai falar aqui sobre o encarregado de dados, né, sobre conselhos, comitês de segurança, sobre alguns processos importantes que devem ser observados para que nós possamos estar cumprindo com a lei, né, aqui no Brasil e fazermos um entendimento de que isso daí ela só traz benefícios para a empresa do que pontos negativos, do que possa existir de pontos negativos. Há muito mais pontos positivos onde a empresa possa se beneficiar na implantação dos processos que estejam aderentes à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso daí e tentar tirar todas as dúvidas, né, através dessa pequena mini aula, nossa. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa entender dentro da construção, né, dentro da formação da LGPD, como é que surgiu a LGPD aqui no Brasil, né? De que maneira que ela foi construída. A gente tem uma linha do tempo que mostra que desde 2010 existia a ideia, né, de se construir alguma lei que pudesse proteger os direitos do cidadão brasileiro, que pudesse dar mais segurança à privacidade. Né? Então, aí nós temos aí, em 2010, uma consulta pública que foi realizada exatamente para que pudesse ser analisado, né, pudesse ser consultado junto com as comunidades, um projeto de proteção de dados pessoais. Então, nós estamos ali, 2010, pensando em alguma lei, em alguma coisa voltada para isso. Né? Então, já em 2011, nós já começamos a construir a lei do Marco Civil, né? Entrou em vigor a lei do Marco Civil, que foi uma lei importante, né? Onde ela dá proteção para o usuário de internet. Então, existe ali toda uma questão voltada à transparência dos dados, à segurança desses dados trafegados, à isonomia, né, dos dados trafegados dentro da rede, e uma proteção muito maior com relação à questão voltada a crimes cibernéticos. Né? Então, a lei do Marco Civil é uma lei importante, ela entrou em vigor em 2011, e aí a gente tem essa ideia, já começando, né, a se criar algumas leis ali voltadas à proteção. Nós tivemos aí, no ano seguinte, né, a lei sancionada e conhecida como Carolina Dickmann, que foi uma lei voltada para crimes crimes sexuais, né, crimes sexuais na internet. Então, a exposição de imagens que pudessem denegrir a imagem de uma pessoa
essa lei em 2012 ela entrou em vigor também, né, junto com ela algumas outras propostas que já estavam sendo tratadas em 2010. Então, em 2012, começamos a ver ali a importância de se proteger a imagem das pessoas, né? A gente tem muitos casos na internet onde os crimes, muitos crimes são cometidos utilizando-se de imagens de pessoas reais para simular um ataque, fazer um golpe, né, com outras pessoas. Então, vários casos tem muito isso daí. Nesse caso aí foi uma exposição de imagens, né? Em 2016, né, uma coisa importante surgiu na Europa, que foi ali a aprovação da GDPR. Então, houve a GDPR, ela é a Lei de Proteção de Dados Europeia, e ela entrou em vigor em 2018. Né? Muito da LGPD vem da GDPR, dessa lei europeia. Então, é importante a entrada dela, porque ela cria uma ideia forte sobre a questão da privacidade do cidadão. Então, o direito, né, esse direito que a gente sempre está falando da privacidade, da liberdade, de proteção dos dados pessoais. Então, muito do que hoje a LGPD possui, ela vem da GDPR, da Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. E aí, em 2018, nós sancionamos aqui no Brasil a nossa lei também, né? Então, entrou em vigor a lei europeia e aqui no Brasil sancionamos ela, onde ela entrou em 2020. Então, em agosto de 2020, ela entrou em vigor e estamos nesse ponto, né? Em 2024, estamos nesse ponto onde as empresas, muitas delas já começaram seus movimentos, já tiveram seus movimentos iniciados lá em 2018, outras somente entraram depois de 2020. Nós temos aí um número expressivo de empresas que ainda precisam iniciar os seus processos de implementação, né, de aderência à Lei Geral de Proteção de Dados, mas a lei está em vigor e a lei está sendo aplicada em algumas empresas aí, em alguns casos aqui conhecidos aqui no Brasil. Tá? Então, importante isso daí, ela não é uma lei fictícia, né, uma lei real, onde, com o passar do tempo, as pessoas vão conhecendo muito mais desses direitos que elas possuem e vão solicitar, né, elas vão cobrar isso das empresas, vão acabar cobrando muito mais das empresas com relação à questão: como é que vocês estão protegendo meus dados? Né? De que maneira que meus dados estão sendo compartilhados com outras empresas? O que está acontecendo? Né? Como é que vocês tratam isso daí? Então, as pessoas vão começar a cobrar muito mais sobre isso daí. Hoje, é difícil de você encontrar uma empresa onde há um público grande, massa, e você não questione por que está pedindo determinados dados. Né? Então, se nós pararmos para analisar o nosso dia a dia, nós cometíamos muito mais erros, né? Muito mais erros sobre a questão de entregar determinado dado por telefone ou no site, do que hoje. Hoje a gente se segura um pouquinho mais, a gente faz uma análise um pouquinho mais apurada. E aí, né, E aí, o que nós né, falamos no começo, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei aí que tem esse objetivo, né, de proteger os direitos fundamentais, a liberdade, a privacidade, né, das pessoas. Então, os conceitos relacionados à questão de quais são os dados que são críticos, quais são os dados que, se compartilhados, eles vão prejudicar a pessoa, né? Dados ali como
questões raciais, questões políticas, né? Elas podem ser utilizadas de uma forma que possam prejudicar. Então, a gente tem aí bastante cuidado com relação à questão da classificação desses dados, da separação desses dados e de que forma que a gente está utilizando-os, né? Então, e além tem esse foco, né, da criação aí de um cenário de segurança jurídico e técnico, tá? Com a padronização aí dessas práticas que a gente tem desenvolvido através das ISOs, né, que são comentadas dentro da lei. Então, nós temos a ISO de segurança de informação, a ISO voltada para segurança, para privacidade dos dados. Então, são todos esses dados, esses processos, né, essas normas, elas são voltadas exatamente para que a gente possa ter uma proteção aí dos dados do cidadão brasileiro, né, dentro do nosso território. Então, é importante que essas informações elas estejam sempre bem guardadas, né, bem salvas e também mapeadas, identificar onde que eu estou pegando o dado, de que forma que eu estou coletando, onde que eu estou guardando isso daí. E a aplicação, né? Onde que nós aplicamos a LGPD? A LGPD ela é aplicada, né, em todo o território nacional. Então, os dados eles são coletados, né, eles estão tratados, coletados dentro do território brasileiro. Então, esses dados sendo feitos dessa forma, eu aplico a LGPD, tá? Então, se eu tenho lá uma farmácia, se eu tenho um formulário de uma empresa aqui brasileira, todos eles vão ter que seguir, a LGPD, vão ter que seguir os artigos que a lei determina sobre os princípios do porquê está sendo coletado aquele dado, né? Operações, né? Então, se são dados coletados e tratados aqui no Brasil, é uma operação brasileira, né? A operação de tratamento vai ser realizada aqui no Brasil, eu tenho que também estar aplicando a LGPD nesse tipo de coleta, nesse tipo de tratamento. Então, tendo esse tipo de ação, né, de processo, eu tenho que estar aplicando a LGPD. E atividade de tratamento que tenha por objetivo, né, a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados aqui no território brasileiro, né, no território nacional. Quando eu tenho esse tipo de ação, né, de evento, eu aplico também a LGPD. Então, esses 3 pontos são importantes de serem memorizados. Então, qualquer tipo de coleta, tratamento, qualquer tipo de operação de tratamento, quer dizer, processamento da informação, qualquer tipo de serviço, bens, qualquer coisa de oferta, estando dentro do território nacional, eu aplico a LGPD. E quando não se aplica a LGPD, em quais são as situações em que não se aplica a LGPD? Né? Então, a primeira delas é realizada por pessoas natural, né? Quer dizer, pessoas físicas, né? Para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Né? A gente sempre dá o exemplo daquela lista de condomínio, onde a gente faz lá com o WhatsApp, para fazer um comunicado entre os condôminos, né, de alguma coisa que a gente precisa passar. Então, não tem fins particulares, é comunitário e também não tem nada financeiro, não tem nenhum tipo de vínculo econômico, né, financeiro envolvido nisso daí. Então, eu não preciso aplicar ali a questão da proteção dos dados pessoais, né, naquele caso ali o telefone, nome da pessoa e às vezes até a foto dela no WhatsApp, né? Então eu não preciso aplicar a lei, a LGPD. Outro, para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos e acadêmicos. Então tem muita coisa que eu acabo não aplicando nesse meio. Eu identifiquei, consigo comprovar que é uma ação jornalística, é uma ação artística ou acadêmica, eu não aplico a LGPD nesse caso, tá? Outro caso é quando é realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional e segurança do Estado. Nós vemos muito isso com câmeras, por exemplo,
de segurança, onde elas estão vinculadas a uma central da polícia, e ali você faz as identificações faciais, biométricas faciais, né, de um suspeito, verificação da placa de carro para poder acompanhar determinado suspeito nas vias públicas. Então, esse tipo de coleta de informação, de tratamento de informação comprovado que é voltado para a segurança pública, né, para a defesa nacional, a gente também não aplica a LGPD, né, faz ali, ela já está correta. Esse caso lembra muito quando, na época, né, da pandemia, onde se utilizou ali mapeamento geográfico, né, para determinar a concentração de pessoas através de sinais de celulares. Então, o Estado de São Paulo utilizou uma lei, né, se utilizou de uma lei para poder fazer um mapeamento de zonas quentes através de sinais de celulares. Isso voltado para a segurança pública, seria, no caso ali, para evitar aglomerações durante a pandemia. Provenientes de fora do território nacional, então, eu tenho lá uma coleta de dados de um cidadão brasileiro fora do território nacional, né? Eu não aplico também a LGPD. Então, qualquer coisa proveniente de fora do território nacional, a pessoa fez lá vai fazer uma compra em algum site fora também do Brasil, o site ele está localizado fora do Brasil, eu não aplico a LGPD, né? Então, essa daí é uma das formas também de não aplicação, e dados anonimizados que não tem a possibilidade de reversão. Isso quer dizer o quê? Dados que eu já tenha deixado anônimos, eu não consigo identificar quem é a pessoa por nenhuma informação que esteja ali dentro daquele registro, e também, consequentemente, eu não consigo fazer nenhum tipo de reversão para tentar identificar quem é a pessoa daquele registro. Então, nesse caso, a LGPD ela não é aplicada para esse tipo de tratamento. Então, esses pontos são importantes, né, identificados isso dentro da empresa, identificado dentro do processo de cada um, a gente também deixa isso daí muito bem escrito. E aí a gente tem aí as figuras, né, os personagens, os papéis, né, qual é a estrutura e agentes aí do tratamento que vão tratar aí a LGPD, né? Quem são essas pessoas? A primeira e a mais importante, sem dúvida nenhuma, é o titular. Então, o titular, ele é a pessoa, a peça, né, o personagem principal ali da nossa LGPD. Então, o titular quem é? São as pessoas físicas, né? Somos eu, você, né, os nossos colaboradores dentro da empresa, os nossos clientes, né? Então, todas essas pessoas físicas, elas são chamadas de titulares, tá? Então, os dados pessoais vêm deles. Então, é no momento que eu vou fazer lá o preenchimento de formulário, é no momento que eu vou assinar um documento, que eu vou registrar informações dentro do documento, é no momento que eu estou passando dados pessoais para a rede, para a internet, para qualquer processo que venha fazer coleta, né? Campanhas de marketing, etc. Então é importante eu identificar quem é o meu titular, quem são os meus titulares, né? Muitos segmentos empresariais, eles não possuem muitos titulares, né? Então, um exemplo, o segmento logístico portuário, eles têm pouquíssimos titulares, né? A maioria deles são CNPJ, são pessoas jurídicas, né? E aí a lei não é aplicada nesses casos, né? A pessoa jurídica. São aplicadas as pessoas, né? Então, as pessoas físicas, elas são aplicadas. Então, eu tenho muito mais pessoas físicas, colaboradores, né? Funcionários da empresa, do que clientes, em algumas situações desse segmento logístico portuário. Mas, no entanto, né, se você for olhar outro segmento, por exemplo, o segmento educacional, especialmente no segmento onde eu tenho menores de 18 anos, onde os dados pessoais deles são considerados sensíveis, eu tenho que ter uma proteção muito maior deles, né? Então, e aí a gente tem aí dados pessoais
sendo renovados a cada ano, né? Então, eu tenho lá uma leva, dependendo da escola, né, eu tenho uma leva de crianças, de 500 a 1.000 crianças por ano, ou até mais, dependendo da escola, né, da empresa educacional, eu tenho até mais. Então, eu preciso ter uma proteção muito maior. Esses dados vazados, né, de crianças, de menores de idade, eles têm uma criticidade muito maior, mais alta, para comprometer a marca da minha empresa. Tá? Então, dependendo do segmento de mercado onde a sua empresa está inserida, eu preciso criar mecanismos de proteção, eu preciso olhar mais para os meus dados, criar formas de auditar isso em intervalos de tempo menores ou maiores, dependendo da quantidade de renovações desses dados pessoais dentro da minha empresa. O outro agente importante é o controlador, né? O controlador ele pode ser a própria empresa, né? Então, eu tenho meus colaboradores, que são os meus titulares, então, e eu guardo esses dados comigo. Então, o controlador é a própria empresa, pode ser também uma outra empresa, né, que vai controlar esses dados para vocês, né? Por exemplo, o governo ele é um controlador quando você faz, por exemplo, o e-social, quando você faz o cadastro do Gov.br, né? Algumas outras empresas que você vai fazer, por exemplo, uma compra no hipermercado e você faz o seu cartão de crédito com eles, esse hipermercado se torna o controlador dos seus dados pessoais, né? Então tem que ter lá um contrato, tem que ter uma cláusula informando que esses dados vão ser guardados, que tenha qual tipo de proteção que vai ser dado para eles, né? De que maneira que vai ser feito todo o tratamento desses dados, aonde você está informando para esse supermercado. Então, para quem eu forneço os dados pessoais, essa pessoa é o controlador, é quem eu tenho um contrato direto com elas, né? E muitas dessas empresas, é claro, elas têm lá seus processadores, né? Seus operadores. Então, por exemplo, vou dar novamente um exemplo bem claro, né? Você é dono de uma empresa na área portuária e você tem lá, por exemplo, a folha de ponto eletrônica, né? Então, o que você está fazendo? Você está pegando os dados do seu colaborador, então eu estou controlando ele, eu vou cuidar desses dados, mas ao mesmo tempo eu transfiro uma parte, tá? Eu transfiro uma parte do processo, né, dos dados desse usuário para um operador que vai tratar da folha de ponto, por exemplo. Então, esse cara vai pegar o nome completo, às vezes até um documento como o CPF, para poder cadastrar dentro do sistema de folha de ponto eletrônico, online, e aí poder permitir aí que o colaborador da empresa possa fazer os seus apontamentos, né, de horário de entrada e saída. Então, essa é uma forma de operador, tá? Mas também temos vários outros tipos, né? Plano de saúde, é um operador quando a empresa contrata, né? Quando o controlador ele contrata o plano de saúde. Nós podemos falar sobre vales transportes nomeados, quando você tem aquele cartão de vale transporte que está no nome da pessoa, né? Intransferível. Então, algumas dessas empresas que colaboram, que operam e que processam as informações dos titulares que o controlador está cuidando. Tá? Então, esses são o controlador e o operador, eles são chamados de agentes de tratamento, dentro da lei da LGPD. Nós temos mais duas figuras importantes, né? Dois personagens importantes dentro da nossa estrutura. O principal deles aí é o encarregado, a pessoa que vai estar cuidando de todos os processos de segurança e de privacidade da empresa. É ele que vai estar verificando, mapeando, por exemplo, o fluxo de informação. Como se coleta, onde se coleta, como é que é feito o tratamento, como é que é feito o processo de backup, quanto tempo está retido. Ele cria esse mapa da informação dentro da empresa. Então, é importante a figura do encarregado. Ele vai estar intermediando, né? Ele vai estar representando tanto o controlador quanto
a entidade brasileira, que é a ANPD, que é a entidade regulatória, que vai estar ali fazendo toda a parte de leis, vai estar melhorando a LGPD, vai estar criando os processos de auditoria, vai estar multando também, né, as empresas que não cumprirem com a lei também, né? Então, ele vai estar representando tanto os controladores, os agentes de tratamento, melhor dizer, porque o encarregado ele pode ser o encarregado do controlador e o operador também pode ter o encarregado dele. Então, o encarregado ele intermedia ali os agentes de tratamento e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, importante figura nesse processo, ele também que vai estar respondendo, né, vai estar recebendo as reclamações, vai estar dos titulares, vai estar executando ali alguma ação, por exemplo, de entrega de dados, alguma coisa que o titular precise, e também cumprir ali com as exigências que a ANPD faça para as empresas. Então, ele vai estar sempre se atualizando com relação a isso. E esses daqui são os nossos tratamentos de dados, né? São os principais tratamentos de dados que nós temos hoje dentro de uma empresa. Então, quando eu crio um processo, quando eu estou executando alguma atividade de marketing, quando eu estou fazendo alguma atividade de matrícula de alunos, quando eu estou fazendo qualquer processo dentro da empresa, eu estou fazendo algum tipo de tratamento de dados pessoais. Por exemplo, coleta. Então, criei um formulário de coleta, onde para a pessoa que vai assinar determinado serviço no meu site, ou eu estou iniciando um ano letivo, então eu estou fazendo a coleta de informações de novos alunos, né, os contratos, nome, pai, mãe, quantos anos, aonde mora, né? Então, eu tenho todos esses processos, novos clientes, né? Então, novos clientes entrando, eu tenho lá também um formulário para aquisição de serviços, né, de novos clientes. Eu tenho a parte de produção, de recepção, que é toda a parte ali que eu preciso tratar aquelas informações, né, classificar a informação, né? Então, se a informação ela é uma informação sensível, se é uma informação que ela precisa de determinado restrição a mais, ela só pode ser visualizada por determinadas pessoas. Então, eu pego lá, por exemplo, o registro lá de determinados funcionários e eu classifico aquilo lá como somente visível para diretores, né? Então, parte da minha equipe ou parte das equipes, elas não veem aquela informação no total delas. Ela fica mascarada, por exemplo. Então, eu preciso classificar essa informação para que eu possa criar ali as minhas visualizações, as restrições de visualizações. Tá? Utilização, né, dia a dia, com aquela informação, o acesso. Então, a informação está em determinado sistema, eu acesso esse sistema para visualizar, então é uma forma também de tratamento. Reprodução, impressão, seja streaming, qualquer coisa, transmissão, distribuição, que está muito relacionado também, né? Então, eu preciso distribuir por e-mail, ou distribuir a informação via meu sistema RP, meu sistema de contábil, financeiro, onde tem lá dados pessoais para fazer o pagamento de determinada pessoa, está lá o nome da pessoa, o CPF, o banco dela. Então, são tudo isso daí informações, né? Porque com o número de um banco, né, o banco e o número de uma conta, você consegue identificar quem é a pessoa, né? Então, eu consigo fazer lá uma operação reversa, né? Se ela é possível legalmente ou não, mas é possível fazer uma operação reversa, onde através de um dado como esse, eu consigo identificar quem é a pessoa, né? Quem é o dono daquela conta, né? Então, a gente tem esse tipo de coisa também. Tá? E processamento, né? Eu vou processar aquela informação, vou colocar ela dentro de uma base de dados, vou utilizar aquilo lá para algum tipo de planilha, algum tipo de gráfico, um dashboard, qualquer coisa assim, né? Arquivamento, armazenamento, então, quanto tempo aquela informação vai ficar comigo? Eu tenho que ter informações dentro da empresa, onde eu tenho que guardar a informação durante 20 anos. Então, eu crio lá
um arquivo digital, um criptografado, um certificado, para poder fazer o armazenamento em grande quantidade de informações. 5 anos, 20 anos, depende do dado pessoal, depende da informação também, né? Quando é que eu vou eliminar essa informação dentro da minha estrutura? E por que eu estou eliminando ela? É importante também eu identificar isso, eu definir isso daí, né? Então, vou manter aquela informação, por exemplo, de entrevista de candidatos, né, para vaga dentro da empresa. Eu tenho lá N currículos que chegam, né? Nome completo, às vezes o endereço da pessoa, né? Então, chega aquela informação, tem um monte de currículo, um monte de informação. Eu faço o processo de seleção, né? Faço todo aquele processo e eu faço o que depois daquilo? Terminei o meu processo, né? Processei, né? Eu fiz lá a classificação, eu fiz o processamento dela, e aí, eu faço o quê, né, depois? É lógico, eu vou pegar quem eu selecionei e vou ainda dar continuidade em algumas coisas. Vou distribuir, por exemplo, por uma empresa que vai cuidar da parte médica, e as outras pessoas que não foram classificadas. Eu faço o quê com aquilo, aqueles currículos? Então, eu vou armazenar eles? Ok, vou armazenar aqueles currículos que eu recebi para criar um banco de talentos, um banco de currículos, mas aqueles currículos não envelhecem, não ficam desatualizados depois de algum tempo? Ficam. Depois de quanto tempo, então, que eu vou ficar? 6 meses? Ok, depois de 6 meses eles estão desatualizados, eu elimino eles. Elimino de forma realmente condizente, né, com o currículo. Não vá fazer como em outros casos que já teve aqui no Brasil, que a pessoa simplesmente pegava o currículo, colocava no lixo ou utilizava para embalar alimentos. Aí não dá certo, né? Tem que fazer o descarte de forma correta, né? Se tiver com o currículo em papel, faz o descarte através de uma picotadeira, né? Para poder evitar qualquer tipo de visualização de informações, ou se tiver no digital, fazer o delete, né, a remoção desse arquivo digitalmente de forma correta, que não tenha não tenha forma de você trazer ele através de algum tipo de processo de restauração de arquivo, tá? Controle da informação, é claro, né? Quem pode acessar essa informação? Então, não é todo mundo, é só alguns durante esse processo. Depois desse processo, outras pessoas vão poder ter acesso. E talvez não tenham acesso completo à informação, mas é importante definir quem são as pessoas que vão ter esse tipo de acesso. Comunicação, né? Às vezes eu tenho que comunicar o dado, a informação para outra pessoa, a transferência das informações dos dados pessoais para uma outra entidade, como por exemplo um operador, né? A gente já falou lá, de repente para poder fazer um exame médico, essa é uma forma de transferência. E de que forma que você vai transferir isso, né? Vou transferir lá no meu WhatsApp, que eu tenho lá para o pessoal. Não, vou transferir pelo e-mail. Não, eu tenho um sistema integrado, com criptografia, faz comunicação direta com a base do outro cara lá para evitar vazamento de informações. Tudo isso daí tem que ser muito bem identificado. E difusão e extração dos dados depois. Muito voltado para as streams de mídia, tá? De vídeo. E o que são dados pessoais? Né? O que é dado pessoal? Você está falando muito de dados pessoais, mas o que é o dado pessoal? Né? O que são dados pessoais? No artigo 5º da LGPD, a gente tem a definição do que é um dado pessoal. É uma informação relacionada à pessoa natural, identificada e identificável. Então, consigo, através de desses dados pessoais, identificar a pessoa. Né? Então, um CPF, um RG, o CNH, um telefone, né? Consigo lá, eu tenho um telefone da pessoa, consigo fazer lá uma busca lá no Google e conseguir achar a pessoa, o dono desse telefone. Antigamente nós tínhamos a lista amarela, né? Essa lista amarela agora ela é difundida dentro da internet, da própria internet, né? Mas a lista amarela a gente tinha lá
os donos, né, dos telefones fixos, né? Nossa, eu falei lista amarela, eu denunciei a minha idade. E-mail, endereços, entre outros dados pessoais que eu posso colocar. Biometria, a facial, né, biometria digital e a facial, por exemplo, são outras formas de identificar uma pessoa. Então é importante eu identificar o que é um dado pessoal, né? E o que eu tenho, o que eu guardo isso dentro da empresa. Aqui, muitas empresas, né, a partir desse momento, elas começaram a identificar quais são os dados pessoais que eram coletados, né, para determinado processo. E aí evitou-se, por exemplo, identificou que, por exemplo, poxa, eu estou pegando tantos dados pessoais desnecessários, que não vão me ajudar em absolutamente nada nesse processo, né? Vão me atrapalhar, porque é muita informação para eu deixar armazenada, para eu poder processar, e que, por causa da lei, podem me trazer algum tipo de problema mais à frente. Por quê? Porque aquele momento, naquela coleta, não era o objetivo de coletar, por exemplo, uma biometria. Dá um exemplo de uma rede de farmácias aqui no Brasil, que antes de iniciar a LGPD, ela resolveu, né, criar ali uma campanha onde era feito cadastramento da biometria digital. Era o momento de fazer aquilo? Não, né? Porque eles queriam cadastrar a biometria digital como forma de consentimento, né? Como uma forma de consentimento do titular para a entrega dos dados pessoais para aquela rede de farmácia. Não era o momento para aquilo, porque eles não entendiam o que era a LGPD e eles não entendiam por que aquela biometria digital era tão crítica, porque biometria digital, biometria facial é dado sensível. Então é importante eles, no mesmo instante, né, acho que ficou 2 dias, as pessoas entraram com uma reclamação e aí eles entenderam, opa, eu preciso parar com essa campanha, não posso fazer. Então, em 2 dias, eles pararam o processo de campanha deles. Então, por quê? Aquilo poderia e trouxe, acabou trazendo problemas para eles posteriormente. Tá? Então, é importante a gente definir o momento, o que a gente está fazendo, para que a gente vai coletar esses dados. Falando de dados sensíveis, estou aqui. E o que são dados sensíveis, né, Alderê? Dado pessoal sobre origem racial ou étnica. Por quê? Porque pode ser utilizada, né, para uma campanha de genocídio, como foi feito lá na Segunda Guerra Mundial, onde identificaram quem eram os judeus, né? Então, aquela coisa toda. Então, por exemplo, lá na África tem lá as suas divisões, né, de classes, de tribos, né? Um determinado grupo de pessoas não gosta de outro determinado grupo de pessoas, quando é identificados na rua, comete-se assassinatos, por aí vai, né? Nós temos também, isso daí também no Oriente Médio, nós temos isso daí. Então, é importante, dados de origem racial ou ética é considerado um dado sensível, super importante isso. Convicção religiosa é outro dado pessoal muito sensível. Então, está lá na lei, não sou eu que estou falando, é a lei que fala que isso é um dado sensível, que pode ser utilizado para um outro fim, né? Então, se eu tenho que coletar aquilo, por que eu vou coletar? A primeira pergunta é, por que eu tenho que coletar? Eu tenho que coletar isso daqui para poder fazer uma pesquisa. Vou fazer uma pesquisa da população de determinada região. Então, não pegue nenhum dado que identifique a pessoa. Ponto. Aí fica muito mais fácil, entendeu? Muito mais simples. Não pegue nenhum dado que possa identificar a pessoa. Aí eu posso pegar uma informação como essa, né? Opinião política, não preciso nem falar, né? Opinião política é considerado dado sensível. Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, tá? Então, é considerado dado sensível. Está na lei. Não sou eu que estou falando. Está na lei.
dado referente à saúde ou à vida sexual. Importantíssimo, tá? Importantíssimo, porque determinadas informações, se vazadas, a pessoa não consegue um emprego, porque existe, né, às vezes, preconceito. Na década de 80, nós tivemos muito preconceito com relação à questão da AIDS, né? Então, as pessoas não queriam conviver perto das pessoas que tinham a doença, né? Algumas outras doenças também são consideradas assim, e são doenças que não são transmissíveis, assim, através do contato, né, do compartilhamento com a pessoa dentro de um ambiente. Então, né? Mas temos que precaver, é um dado sensível, um dado que, se vazado, ele pode vir a ser utilizado para um outro fim, né? Até mesmo fins de chantagem. Então, observar muito bem isso aí. Dado genético ou biométrico, né? Então, biometria é um dado sensível, tá? Dado genético também. E quando vinculado, estudo vinculado a uma pessoa natural, gente, tá? A uma pessoa que está viva, porque a LGPD não trata de pessoas que já passaram, né, que já foram. Então, pessoas falecidas, a LGPD não é aplicável, pelo menos até esse exato momento. Até esse exato momento, a LGPD ela não é aplicada em pessoas que não estão vivas, tá? Então, existe aí uma opinião, existe aí todo um comentário entre as entidades que talvez venha a tratar de pessoas falecidas. Mas, por enquanto, não. Então, a lei fala de pessoa natural. Princípios, né, para o tratamento. Então, a gente sempre fala, ok, eu peguei esse dado, eu preciso desse dado. Para o quê? Né? Então, a gente começa falando primeiro dos princípios, que estão lá no artigo 6. Né? Então, eu preciso responder a essas questões que estão aí. Essas questões, elas são importantes de serem respondidas. O porquê eu estou coletando aquele dado pessoal. Então, eu identificar, eu responder, né, a esses itens, a esses princípios, eu consigo salvaguardar a empresa com relação à questão de algum tipo de ação, algum tipo de processo, que alguém venha a falar que a minha empresa não está cumprindo com a LGPD. Então, eu preciso responder a isso. Eu respondendo a esses princípios, ok, eu estou aderente à LGPD. Então, já começo por aí. Qual é a finalidade da coleta desses dados? Então, processar para propósitos legítimos. Nós vamos ver isso aqui lá na frente. Explícitos e informados ao titular. O titular tem que ser informado. Eu estou coletando seus dados para esses propósitos, para esses princípios, para fazermos isso, tal. Não vamos compartilhar, ou iremos compartilhar para fulano de tal, para a realização desse processo. Então, é importante, né, que eles sejam legítimos, sejam explícitos, sejam informados ao titular, e o titular dê o consentimento, né? Ou não, né? Depende do caso. Também pode ser que seja lá uma obrigação, né, do governo, e, cara, eu tenho que só informar, mas é uma obrigação do governo, o governo está pedindo, tá? Novamente aquilo lá, né, da segurança pública, por exemplo, tá? Adequação. É a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas. Então, se eu estou pegando essas informações para isso, eu tenho que adequar o processamento das informações para aquilo que eu falei que eu informei, né? Para aquilo que eu informei ao meu titular. A necessidade, novamente, falando sobre necessidade, falando da quantidade de dados que são coletados. Então, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. Então, utilizar apenas aquilo que realmente vai servir, que vai ser utilizado, que realmente é necessário para o processamento, não mais do que isso. Para quê? Para me salvaguardar como empresa, né? E que eu consiga fazer um trabalho mais aderente à LGPD. Livre acesso, garantia de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento. Então, o titular, ele tem que saber
né, como é que está sendo utilizado, de que maneira que aquele dado está sendo tratado, né? Então ele tem que ter livre acesso. Qualidade, garantia da exatidão, clareza, relevância, atualização dos dados. Muitas vezes eu preciso atualizar o meu telefone dentro de um site, de um banco de dados, eu tenho que ter o livre acesso para quê? Para poder fazer a atualização dos meus dados. Né? Alguém da minha família faleceu, estava lá dentro as informações, né? Para quê? Para evitar que me chegue lá um cartão de aniversário, né? Para que um monte de pessoas, de repente, chegue e mande felicitações de uma pessoa que, né, faleceu, e que aquilo me traga um sentimento ruim. Né? Então, eu tenho que ter livre acesso para atualizar os meus dados. Tá? Transparência, garantir, né, de informações claras e acessíveis sobre a realização do tratamento. Saber exatamente como está o tratamento do meu dado, né? De que maneira que ele está, se está armazenado, se está em processo com uma empresa. Eu tenho essa transparência. Pode ser uma transparência ali junto com o seu RH, pode ser uma transparência através de um sistema, não importa, precisa ter transparência. Segurança, aplicação de medidas de segurança, técnicas administrativas voltadas para a proteção dos meus dados, né, dos dados pessoais. Então, a utilização disso e a forma que você vai comunicar, de que maneira que é feita essa proteção para dentro do teu titular. A prevenção, né, que são ali as adoções, né, de medidas para prevenir a ocorrência de danos, né, em virtude de algum tipo de tratamento de dados pessoais, pode ser até um vazamento, né? Então, na verdade, eu tenho que me prevenir. Então, aconteceu, de que maneira que eu consigo lá prevenir danos, né? Não discriminação, então a impossibilidade de realização de tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, né? Então, por causa de algum tipo de informação que eu vou passar ali, aquilo lá vai ter algum tipo de imposição para o tratamento, para a operação dos meus dados pessoais, né? Então, não discriminação com os meus dados. E a responsabilização, que é a demonstração aí da forma que o agente vai estar tratando, né? Da adoção das medidas que ele vai estar utilizando para a proteção dos dados, se ele tem como comprovar essas medidas, né? De que forma que ele está cumprindo a lei. Então, é importante isso daí. Quais são aí os requisitos, né, para o tratamento? Então, lá na finalidade, falamos da finalidade, quais são os requisitos para que eu possa fazer o tratamento de dados pessoais? Artigo 7º, tá? Primeiro, para que eu possa estar coletando dados de um titular, eu tenho que ter consentimento do titular. Se eu tenho consentimento do titular, perfeito, sigo para frente, posso realizar o tratamento do dado pessoal dele. O outro, cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Por exemplo, eu preciso manter o dado pessoal do meu colaborador durante 20 anos dentro da minha empresa. É uma lei, me obriga a isso. Então, se a lei obriga o empresário a executá-la, ele vai executar em cumprimento da lei. Eu não preciso do consentimento do titular. E o titular não pode chegar para mim e falar assim, apague todos os meus dados. Não, eu não posso apagar todos os seus dados porque eu preciso cumprir essa lei. Então, observei, estou trazendo, tem que cumprir com essa lei, eu coloco dentro da minha chavinha lá de observação. Essa coleta, esse tratamento, cumpre a lei X. Tratamento e uso compartilhado de dados necessário à execução de políticas públicas. Novamente, falando sobre aquela questão lá do mapeamento, né, das zonas quentes de aglomerações de pessoas. O controlador, nesse caso, por exemplo, são as operadoras de celulares, elas tiveram que compartilhar os dados com o governo estadual. Né, no caso aqui, São Paulo. Tiveram que compartilhar os dados com o governo estadual. Então, era um tratamento voltado para quê? Para execução de políticas públicas. Então, nesse requisito de tratamento, foi dado dessa forma, a gente vai lá, novamente, coloca como observação.
Estudo de órgão de pesquisa garantida, sempre que possível, a anonimização de dados. Mais uma vez, acadêmico. É acadêmico, eu preciso pegar dados relacionados à etnia de um determinado estado, de uma comunidade, tal. Preciso. Ok, eu preciso. Use a anonimização de dados. Né? Evite identificar a pessoa. Mas, nesses casos, né, em que não é possível, eu preciso de todos os dados, então você tem aí um requisito para tratamento. Mas tem que ter, veja que a lei ela fala, sempre que possível, anonimize os dados. Exercício regular de direito em processo judicial, arbitral ou administrativo. Tem casos em que eu preciso ter todos os dados e armazenar ele durante o tempo, até que esse processo ele se extingue, né? Então eu preciso ter esses dados ali comigo, na minha base, para poder dar seguimento a essa parte dos processos judiciais. Proteção à vida, da incolumidade física, né, do titular de terceiro. Então, em alguns casos, eu preciso ter ali um vídeo, né, uma câmera de vigilância de CFTV, fazendo lá uma verificação de uma determinada área, porque aquilo lá eu preciso ter a segurança física, né, do meu titular. Então, ali se houver algum tipo de invasão, alguém vier para invadir, né, a gente vê muito isso daí em estabelecimento de comércio de rua, eu tenha condições de dar algum tipo de proteção, seja para acionamento da polícia, entre outras coisas. Tutela da saúde, né? Então, exclusivo em procedimentos realizados por profissionais de saúde. Então, qualquer coisa relacionada à saúde ali, que seja exclusivamente de um profissional de saúde. Então, a lei ela ainda tem isso. Aqui há algumas discussões com relação à questão desse requisito em si, mas ainda há na lei. Então, se eu for um profissional da saúde e eu tiver que pegar dados pessoais, eu tenho esse requisito aqui assegurando a minha coleta. Esse daqui eu vou deixar para depois. Proteção ao crédito. Então, banco, crediário, cartão de crédito, eu preciso ter os dados ali durante o processo de compra, até o pagamento final. Eu não posso, eu tenho lá o requisito que me permite estar tratando esse dado pessoal, né? Seja para armazenar, seja para processar, até o momento que finalize o pagamento, finalize a compra, alguma coisa. Então, se eu preciso fazer isso, eu tenho lá o requisito me protegendo para eu poder coletar esses dados. E a execução de contratos também, que aí está falando muito de processo judicial. Então, enquanto eu tiver com um contrato ativo, seja para, por exemplo, uma alocação de casa, qualquer outra coisa, né, que tenha dados pessoais, eu mantenho eu tenho esse requisito já aderente ao meu processo. Agora, eu vou voltar lá, né, atender os interesses legítimos do controlador de terceiros. Esse itemzinho, né, de requisito, ele existe dentro da lei. Ele dá o quê? A gente fala que a LGPD, ela não proibiu os empresários de continuar de executarem os seus negócios da maneira que sempre executaram. Não proibiu. No entanto, a LGPD, né, a lei, ela fez com que os empresários entendessem, né, a necessidade de garantir essa privacidade dos dados, né, a segurança desses dados. Novamente, né, deu para o cidadão essa possibilidade aí de melhorar aí a proteção dos dados dele junto com essas empresas. Então não proíbe. Agora pode acontecer o quê? Do cara pegar, né, do empresário pegar, ou de alguma outro controlador, né, qualquer empresa, venha pegar dados pessoais, por exemplo, numa feira, e por que você está pegando isso? Porque me interessa. Eu estou utilizando o requisito do artigo 7º, dizendo que eu tenho interesse legítimo nessas informações. Então, para eu fazer uma pesquisa. Pesquisa do quê? É uma pesquisa minha aqui, para aumentar a segurança do bairro, que não sei o que lá. Será?
posso inventar qualquer coisa. Na verdade, é interesse legítimo do controlador, né? Então, muitas vezes, quando eu não encontro alguma forma, algum desses requisitos, que é muito difícil, tá? É muito difícil de você não ter esses requisitos, algum desses requisitos dentro da sua empresa que você tem que atender, que você tenha e que você consiga atender a LGPD de uma maneira muito mais segura do que utilizar, por exemplo, o interesse legítimo do controlador. Então, o interesse legítimo do controlador deve ser o último requisito a ser utilizado no mapeamento da LGPD. Né? Então, quando eu utilizo isso é porque eu não pensei direito ou estou usando dados desnecessários dentro da minha operação. Então, muito cuidado quando for utilizar esse requisito, tá? Porque ele representa que você não tinha necessidade nenhuma de estar pegando aqueles dados. É isso que fala. E aqui nós entramos na parte de direitos do titular, né? Que está no artigo 18 da LGPD. Então, aqui nós vamos falar dos direitos, né? Que o titular que tem, né? Precisa não, ele tem. Então, a confirmação da existência de tratamento, né? Eu posso entrar em contato com uma empresa e verificar. Cara, vocês estão cuidando dos meus dados? Eu gostaria de saber se você tem meus dados pessoais com você. Então, talvez um formulário, né? Uma entrada de sistema me permita ali fazer alguma consulta e identificar se aquela empresa está fazendo algum tipo de tratamento com os meus dados pessoais. Quero ter acesso aos dados, eu preciso ver quais são esses dados que estão aí com você. Identificar o que você está guardando, né? Identificar o que você tem. Então, é um direito do titular. Atualizar esses dados, às vezes está incompleto, né? Então está desatualizado, então posso lá ter uma entrada lá para poder fazer uma atualização ou um formulário, né? Que permita com que eu faça a solicitação de atualização desses dados, desde que eu tenha acesso aos dados para saber quais são os dados que estão desatualizados ou não. Anonimização, bloqueio ou eliminação, né? De dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei. Então, identifiquei, quero que seja bloqueado, quero que não, apague, não sei o que lá. Se forem dados que estejam dentro daquele requisito obrigatório, né, jurídico, contratual, eu não vou poder apagar, eu como controlador não vou poder apagar porque estou tendo que cumprir determinada lei. Havendo interesse legítimo, mais uma vez. Se for interesse legítimo, não. Né? Eu tenho que apagar. Posso falar, não, eu não vou apagar porque eu tenho um interesse legítimo. Aí, com certeza, a NPD vai cair em cima fácil nesse processo. Tá? Então, é por isso que é importante, lá atrás, eu definir os requisitos, definir lá a questão, né, da finalidade desses dados, para que eu possa estar realmente cumprindo com a lei e protegendo a minha marca, né, a minha empresa, com relação à questão do tratamento de dados. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviços. Né, meu número de celular, às vezes meu plano de saúde. Né, então, eu tenho direito à portabilidade. Né, então, observarmos aí, claro, né, toda a parte de regulamentação do órgão controlador e as partes aí comerciais. Tá? Então, eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto aí nas hipóteses, né, do artigo 16 dessa lei. Então, tem algumas questões aí para serem avaliadas, a gente vai ver isso daí. Informações das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de outros, quero ver quais são os meus dados, eu quero saber. Você está compartilhando com alguém? Quais são as entidades que você compartilha? Né? Com quais controlador, com qual operador você processou as minhas informações? Informação sobre a possibilidade, né, de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Então, poxa, olha, eu não concordo com isso, não vou fornecer consentimento para o uso dos meus dados pessoais. Né? Tem alguma consequência negativa para isso, né, com relação a isso? Não vou poder trabalhar dentro dessa empresa? Né? Então, algumas coisas que, se a pessoa ela não
fornecer, ela se negar a fornecer, como, por exemplo, os dados pessoais para a sua contratação, né? Mais uma vez, o requisito de contratação. Então, eu não vou fornecer meus dados pessoais para ela, ok, você não trabalha dentro dessa empresa. Essa é uma consequência negativa do não fornecimento. Tá? Mas tem alguns outros termos, né, que se a pessoa não consentir, não tem. Qual é? Ah, eu não vou ter esse desconto aqui da farmácia. Ah, não vou ser não sei o que lá. Ok, não importa, eu não preciso fornecer meus dados pessoais para vocês. Então, só entender qual é a consequência da negativa e aí, vida que segue. E a revogação, né, do consentimento. Eu posso, a qualquer momento, falar assim, olha, eu quero revogar o consentimento, não quero mais que os meus dados pessoais estejam vinculados a esse controlador. Então, esse é o meu direito como titular dos dados pessoais. Término do tratamento. Né? Então, em que momento que eu identifico que eu finalizei aquele tratamento daquele dado pessoal? Então, tem algumas coisas. A gente consegue imaginar isso, né? É o fim de um contrato, é o fim de um processo, né? Então, quais são os términos? Né? A verificação de que a finalidade foi alcançada, ou de que os dados deixaram de ser necessários, né? Então, por exemplo, num processo seletivo de contratação de um candidato, eu pego aquele monte de currículo, separei exatamente quem eu ia utilizar, que vai me servir, que vai estar trabalhando comigo, e o restante eu vou destruir, né, os dados ali para evitar que haja vazamento de dados, eu vou fazer a remoção desses dados dentro dos meus sistemas de forma correta para finalizar, né, para terminar aqui esse processo de tratamento. Fim do período de um tratamento, claro, isso daí. Comunicação titular, inclusive no exercício do seu direito de revogação dos consentimentos. Então, eu posso, né, comunicar, eu tenho, né, que comunicar o titular, posso comunicar ele, tenho que comunicar ele, quando eu finalizei o processo, quando eu não vou mais precisar dos dados, quando acabou os dados, e aí revogação ali pode ser até uma revogação de consentimento do titular. Olha, finalizamos o seu tratamento de dados, todos os dados pessoais foram removidos da nossa base de dados, alguma coisa nesse sentido. Determinação da autoridade nacional. Então, a autoridade, a ANPD, ela pode determinar quando há uma violação, né? E aí ela paralisa o tratamento de dados da empresa. Então, já aconteceu aqui no Brasil, a ANPD ela já paralisou uma operação, né, para que ela não utilizasse uma base de dados de clientes, porque houve violação da LGPD, e aí a ANPD ela interviu e fez o processo de término do tratamento. Aquela base de dados não poderia mais ser utilizada. Então, é uma forma também de terminar o tratamento. Transferência internacional, outro item que existe dentro da LGPD. Tá? Então, o artigo 33, ela fala o seguinte, que a transferência internacional dos dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos. E o que eu vou ler muda de acordo com a empresa. Tá? Por que muda de acordo com a empresa? Porque existem empresas que possuem dados ou informações que não podem sair do Brasil. Elas têm que estar armazenadas no Brasil, serem processadas no Brasil por quesitos de compliance da lei. Às vezes até mesmo uma empresa ela tem o compliance dela informando que ela não pode transferir os dados dela, não pode colocar dentro de uma nuvem fora do Brasil por questões ali de regulação. Então, importante, isso muda, tá? Então, aqui, quem está falando é a LGPD. Mas, se a sua empresa ela estiver vinculada a alguma outra lei que determine a questão de armazenamento de dados fora do Brasil, ela tem que cumprir com aquela lei também, tá bom? Então, para cá, para a LGPD, países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. Então, aqui a LGPD permite que sejam transferidos dados
desde que esses países eles tenham uma proteção de dados pessoais adequado à lei, à LGPD. Então, se tiver igual à LGPD, pode transferir dados. Quem, né? A LGPD veio de onde, né? Veio não, né? Ela tem como seu modelo quem? A GDPR. Então, qualquer país da Europa que utiliza a GDPR, né? Que tenha a GDPR ali dentro do seu corpo, eu posso estar transferindo os dados, por exemplo. Tá? Então, é uma forma, para vocês poderem entender isso daí. 2. Quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previsto nessa lei, na forma de. Então, quando o controlador vai comprovar essas garantias, dos princípios, dos direitos, do regime, da proteção de dados, aonde? Em cláusulas contratuais específicas para determinadas transferências, cláusulas padrão contratuais, normas corporativas globais. Eu tenho empresas que trabalham, né, em países diferentes, eu já tenho lá toda a minha norma corporativa já vinculada, selos, certificados e conduta de regulamento emitido. Então, se eu tenho tudo isso daí, eu consigo trabalhar executando a transferência dos meus dados internacionalmente, né? Uma empresa aqui no Brasil para uma empresa que esteja fora do Brasil. Então, consigo fazer isso daí. Então, observar, transferência internacional é permitido, tá? A LGPD coloca esses casos aí abaixo, mas observar se a sua empresa ela precisa seguir algum compliance regulatório. Se ela seguir um compliance regulatório que não seja LGPD, que seja o outro é que está valendo, tá? A LGPD ela não vem para substituir as leis, né, que a empresa já segue. Outros itens aqui. Quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional. Então, quando há esses casos, né, de cooperação, eu posso fazer as transferências dos dados pessoais para fora do Brasil. Quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular de terceiros, posso mandar para fora. Quando a autoridade nacional autorizar a transferência, pode ter casos ali específicos que não estejam dentro da lei, mas a LGPD, ela autoriza, né? Então ela dá autorização para que você possa fazer a transferência. E quando a transferência resultar em compromissos, né, de acordo de cooperação internacional. Então, nesses casos também, posso estar utilizando ali esses casos. Mais um item aqui. Quando a transferência for necessária para a execução de políticas públicas ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23, né, da lei. Então, quando há ali uma execução pública, né, eu posso estar fazendo do uso para transferir dados internacionais. Quando o titular tiver fornecido seu consentimento específico em destaque para transferência com informações prévias sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente essa de outras finalidades. Então, o titular forneceu o consentimento e lá estava que seria feita a transferência de informações, né? Qual tipo de informação, por quê, aquela coisa toda bem transparente, bem clara, para que haja o consentimento por parte do titular. E aí tem outros itens ali, quando necessário, para atender as hipóteses previstas aí no artigo 7 da lei. Então, tem outros itens no artigo que a gente vai executar essa transferência, vai permitir a execução da transferência internacional. Tá? Então, aqui a gente pega uma parte importante que é a responsabilidade dos agentes, né? Se lembra? Agente controlador e operador. Então, qual é a responsabilidade desses caras, né? Desses personagens dentro da LGPD? Né? O primeiro deles é atender os direitos do titular. Então, todos aqueles direitos que nós vimos lá atrás,
eles têm que atender. Né? Eu quero ter acesso, eu quero saber o que você está fazendo, como, quais são as informações, eu quero atualizar, tudo isso daí é responsabilidade do agente. Registro de operações de tratamento. Então, aquelas operações lá que nós vimos, coleta, classificação, armazenamento, eu tenho que registrar isso, eu tenho que criar lá um inventário do fluxo de dados pessoais, saber o que eu estou coletando, para que processo, aonde está sendo armazenado, quem tem acesso, para onde vai, né, se vai para fora, se tem operador que vai processar aquela informação, eu tenho que montar esse quadro, esse mapa, para que eu possa ter o registro dessas informações. Elaboração do relatório de impacto. Então, é importante, se eu tenho dados sensíveis ou se eu não tenho, eu tenho que criar um relatório de impactos mostrando se houver um vazamento de determinados dados, o que aquele vazamento vai provocar dentro da empresa, quais são as ações que eu tenho que fazer no momento que houver o vazamento de dados, né? Então, é importante que eu tenha um relatório de impactos dos dados pessoais, né? do uso, né, do processamento dos dados pessoais. Nomeação de um encarregado, né? Então, eu tenho que nomear um encarregado que vai estar cuidando dessa parte dentro da empresa. Pode ser uma pessoa interna, né? Pode ser a contratação de um funcionário voltado para isso, ou pode ser uma empresa, né? Terceirizada. Então, terceirizar ali a parte de privacidade, né? Da gestão da privacidade, né? Do programa de privacidade. É responsabilidade do agente o dano. Então, se houver algum dano com relação à questão do vazamento do dado, dessa exposição desses dados, eu sou responsável, o agente é responsável. Adoção de medidas de segurança, técnicas e administrativas, é de responsabilidade do agente, é ele que está cuidando dos seus dados, né, dos dados dos titulares. Comunicação de incidente, então houve um vazamento, eu tenho que comunicar, né, eu faço a comunicação para os meus titulares, faço comunicação para a NPD, né, e a execução de instruções, né, instrução do que tem que fazer agora, e agora, o que eu tenho que fazer, né? É responsabilidade do encarregado agora, né? Então, o encarregado, ele possui algumas responsabilidades, ele não está ali somente como figurante dentro do processo da LGPD, tá? Então, a primeira responsabilidade do encarregado é aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. Então, essa é uma responsabilidade muito importante, né? Então, ele é o canal do titular, do controlador ou dos operadores, né, dos agentes de tratamento, junto com a NPD. Então, é importante que ele seja o canal dos titulares. Receber comunicações da NPD, adotar providências. Então, muitas vezes, a NPD envia informações, ele entra, né, analisa, né, estuda aquelas comunicações e adota aí providências, né? A NPD está pedindo agora que seja feito determinado processo dentro das empresas para adotar uma medida de segurança X, tal, Y, né? Ele vai ter que comunicar isso internamente para os controladores e adotar as políticas as providências que estão sendo solicitadas pela NPD. Orientar os funcionários, os contratados das entidades a respeito das práticas serem tomadas em relação à proteção dos dados. Importantíssimo, tem aí o treinamento de conscientização, né, que está dentro da lei, que as empresas elas têm que ter constantemente com relação à questão sobre práticas, medidas de segurança, o que fazer, o que não fazer, o que né? Então, essa mini aula é para isso. Essa mini aula é exatamente para quê? Para instruir basicamente, né, de maneira básica, claro, mas dar instrução, né, dar informações para que vocês possam entender o que é LGPD, né? Há muito mais coisas nisso daí, né? Nós temos práticas de segurança, medidas de segurança, o que fazer
em determinados casos, né? Então, é importante que haja essa orientação, e isso daí é uma responsabilidade do encarregado. Executar as demais atribuições, né, pelo controlador dentro das normas. Então, junto com o controlador, ele vai estar executando alguma ação, né, alguma atribuição necessária para complementar a questão das medidas protetivas dos dados pessoais. E aí, né, para que todo mundo possa entender aí qual é o roteiro, né, quando a gente fala de implementar a LGPD, não implementar a LGPD, mas implementar processos aderentes à LGPD. O que fazer, né? Quais são as medidas a serem adotadas? E eu sempre vou falar que quando a gente não entende muito, a gente faz exatamente o básico, né? O básico, ele funciona de uma maneira sem custos, né? Sem aqueles custos excessivos, de uma maneira muito rápida e após a aplicação do básico, você consegue melhorar aos pouquinhos. Então, você consegue melhorar com o mecanismo já implantado, né, o processo já implantado de proteção ali dentro, e aí está atendendo a esses requisitos todos que a gente está falando sobre a questão da LGPD. Então, o primeiro deles aí, né, talvez seja um dos importantes, mas não precisa ser necessariamente nessa mesma ordem, é a criação de um comitê, né? Quem vai implantar a LGPD dentro da minha empresa? Então, normalmente, em algumas empresas, acaba sendo sempre recaindo ali para um CISO, né? Um profissional da área de segurança da informação, mas pode ser que venha aí ser contratado ali um profissional voltado exatamente, né, para a questão da privacidade, que vai estar trabalhando em contato ali com a área de segurança da informação da empresa, tá? Então, o mais importante, né? Quem é dentro da empresa que vai estar à frente desse processo de implementação de segurança, tá? Nomear o encarregado, muitas vezes, por que é importante, às vezes, nomear o encarregado logo no começo? Para que ele seja a voz, para que ele seja o representante desse processo junto com os funcionários, né? Muitas vezes é necessário fazer entrevistas com os diretores, com gestores, entender ali com os funcionários quais são as práticas, de que maneira que são coletadas determinadas informações. Ele precisa ter acesso a essas informações, a esses processos, para quê? Para que ele possa fazer o inventariado dele, para que ele possa fazer um relatório de impacto, né? Então, se ele não tem essas informações, ou se ele não tem autoridade para isso dificulta demais o serviço da pessoa. Isso acaba atrapalhando, ele não consegue, as pessoas não entendem o motivo de estar sendo feito aquilo. Então, nomear o encarregado logo no início do processo é super importante para que todo o trabalho de implementação, né, dos processos para a aderência da lei, ele seja executado de uma maneira muito mais fluida. O terceiro item, que é importantíssimo antes de fazer qualquer tipo de implementação de processo de privacidade, é mapear a maturidade da segurança da informação dentro da empresa. Por quê? Porque a privacidade ela está dentro da segurança de TI, que está dentro da segurança da informação. Então, enquanto eu não tiver quando eu não souber como é que está a maturidade da segurança da informação, que são as minhas políticas, como é que eu faço isso, por que eu estou fazendo backup, de que maneira que eu tenho continuidade dos negócios, o que eu faço com papel físico, como é que eu faço o controle de salas críticas, mesa limpa, tudo isso daí, né? Se eu não sei como está a minha empresa com relação a essa questão da maturidade, eu preciso primeiro começar por aí. Eu preciso entender como é que estão as políticas de segurança da informação, como é que estão implementados, e não precisa estar certificado, a empresa não precisa estar certificada, com o certificado bonitinho da ISO 27001 ou 27002, mas eu preciso saber, eu cumpro com os requisitos de segurança da informação que estão contidos na ISO 27001 e 27002, eu preciso entender isso daí, fazer um mapa, gerar um gráfico, entender o processo que eu não estou bem
e ir me adequando. Estou fortalecido, posso seguir em frente com a questão da privacidade. Tá? Então, eu tenho backup, mais uma vez. Se eu não tenho backup dentro da empresa, como é que eu vou proteger os dados do meu cliente, do meu titular? Se eu não tenho um firewall dentro da empresa e eu tenho um banco de dados e é acessível do lado de fora, como é que eu vou estar protegendo de vazamento de dados, de acesso não autorizado às informações de dados dos meus clientes, dos meus titulares? Então, eu preciso primeiro pensar nisso, antes de chegar e investir em privacidade de dados, gastar tempo com privacidade de dados. Né? Eu posso andar em paralelo, mas eu preciso entender em que pé que eu estou com relação à questão da maturidade. E aí sim, eu fazer a implementação da 27701, que é a ISO de privacidade de dados, que é isso que faz lá, que dá qual é a responsabilidade do controlador, do operador, do encarregado, né? Quais são os direitos dos titulares, o que eu tenho que fazer com os dados pessoais, quais são os dados, como classificar, né? Então, não falamos lá sobre a classificação, lá mostra como classificar, né? Como fazer a classificação dos dados. Tá? Então, aí eu consigo seguir em frente, como por exemplo, numa ISO de privacidade de dados. Mapear os dados pessoais, então eu faço aquele inventário do fluxo de dados pessoais, né, importante, faço a categorização, identifico qual é a base legal, qual a finalidade, por que eu estou coletando aquele dado. Faço as alterações de processo conforme a necessidade, quer dizer, vou melhorando, né? Vou melhorando, metodologia TEM, vou fazendo a melhoria do processo. Validar os sistemas dos operadores que estão em conformidade com a lei, isso é importante. Ali, você entrar em contato com o fornecedor, solicitar para ele, como é que você está, quais são as suas medidas protetivas, você está aderente à LGPD, como é que você está aderente, fazer o due diligence, né, que é exatamente verificar como está a empresa com relação à questão de segurança da informação e privacidade. O teu prestador de serviço, o teu operador, né, é o cara que está cuidando da folha de ponto, é o cara que está cuidando lá do controle de acesso do prédio. Então, entender como que ele está cuidando daqueles dados pessoais que você é o controlador. Criar políticas de segurança da informação e privacidade, né, divulgá-las, políticas internas, políticas externas, né, mostrar isso para as pessoas. Então, criar essas políticas é importante. Então, um roteirozinho. Eu não tenho dele. Poxa, não sei o que lá. Cria política de segurança, da informação, primeiro. Né? Ou, eu tenho a política de informação dele. Então agora é só você colocar de privacidade. Tá mais fácil. O que você faz com os dados? Quais são os dados que você coleta? Em que processo? Em que coisa? Tá? Treinamento de conscientização. E aqui entra naquele plano, né? Um planozinho lá dentro da empresa, onde periodicamente você vai fazer lá um treinamento de conscientização. Seja lá um vídeo como esse daqui, né? Faça um vídeo como esse, distribua na plataforma da sua empresa, né? Coloque no YouTube, de repente você chama até a atenção de outras empresas que percebem que você está atuando, que percebem que você está fazendo um treinamento de conscientização. Coloque no YouTube, deixe não listado, divulgue internamente. Tá? Mas importante, tenha um programa de conscientização. E implantar uma política de testes periódicos, né? Então, ali é a auditoria. Para verificar o quê? Verificar sistemas, os processos, verificar se não houve nenhuma modificação, desde que foi construído, né? Desde que foi implementado inicialmente, né? Se há necessidade de melhorias, o que precisa melhorar. Então, isso é muito importante. Tá? Roteiro pronto, né? Posso fazer o básico, para implementar cada uma dessas etapas e depois ir melhorando e ampliando. Posso começar com um determinado departamento, porque a minha dinâmica da empresa é muito forte, às vezes eu não consigo fazer uma ação para toda a empresa de uma vez só. Comece no básico, comece no mínimo, pegue um departamento importante, comece a coletar os dados ali dentro, faça esse roteirozinho, montou. O que você faz depois? Você vai acrescentando. Acrescente um outro departamento e mais um outro departamento. Quando você for ver, sua empresa está toda mapeada. Você vai ter um mapeamento. Procure criar os comitês de implementação incorporando pessoas importantes
em departamentos chaves, por exemplo. Pega uma pessoa lá do setor de RH para participar do comitê de segurança. Pega uma pessoa lá da parte de atendimento ao cliente para participar do treinamento, do comitê, né? Do treinamento não, do comitê. Para quê? Para que ela possa dar voz às informações que ela vê no dia a dia, ao processo que ela vê no dia a dia. Dessa forma, você vai conseguir implementar, melhorar ainda mais o teu plano de melhoria de processo, de aderência dos processos com a LGPD. E é isso, gente. Então, a gente termina aqui essa mini aula. Eu espero que todos, né, tenham tirado suas dúvidas e entendido um pouquinho mais, né, sobre o que é a LGPD, para que ela serve, a importância dela dentro do mercado Brasil, a importância dela porque ela permite com que as empresas possam, então, agora, né, melhorar suas relações comerciais até com outros países, com empresas de outros países. Né? É um benefício que pouquíssimas empresas entenderam, até mesmo para se colocar como uma empresa que está com os processos mais aderentes, com processos que estão voltados ali à questão de proteção de dados. Porque melhora, veja, para que você, se a gente for olhar a implementação, né, a adequação lá, a gente percebe que para poder fazer a parte de privacidade, eu tenho que criar todo o mecanismo de proteção de segurança da informação. Então, eu melhoro os processos de segurança da empresa. Então, pense bem nisso, né? Pense nisso daí como uma forma, no selo, onde você consegue atestar que sua empresa segue modelos, os melhores modelos de proteção de dados para os seus clientes. Então, fico por aqui. Vou deixar meus contatos estão todos. Vou deixar meus contatos todos aqui no vídeo, né, na descrição do vídeo, para que cada um possa entrar em contato, né, quem tiver mais dúvidas e quiser entrar em contato comigo, fique muito à vontade para fazer isso. Então, um forte abraço e até a próxima.